Conhecer lugares, pessoas, histórias e culturas novas expande horizontes, desconstrói preconceitos e faz ver além do senso comum. Perfeito é quando se pode planejar o destino a um ou mais oceanos de distância de casa, com a liberdade de quem carrega uma mochila nas costas e um coração aberto para receber o que o mundo tem a oferecer. Quem viaja assim não se preocupa com hotéis de luxo, roteiros pré-programados ou em fazer pose. Só existe o desejo sincero de jogar o corpo no mundo, andando por todos os cantos e, pela lei natural dos encontros, deixar e receber um tanto. O Mochilimundo deseja abrir o paladar de quem ainda não experimentou o frio na barriga de sair de casa para longe, com a cabeça cheia de sonhos, pouco dinheiro e um roteiro exclusivo, já foi feito por você. Ou para quem já tem o hábito de fazê-lo, mas sabe que sempre é como se fosse a primeira vez. No primeiro programa, vamos receber 2 amigos de longa data, que, entre outras coisas, compartilham o prazer pela escrita. Ambos são jornalistas. E também o prazer por viajar. Combinando o ofício e o lazer, criaram em 2012 o blog Esse Mundo é Nosso, com relatos de viagens e destinos como Capadócia, Riviera Maia, Panamá, Cuba, Paraguai, entre muitos outros. Rafael Carvalho tem 30 anos, é formado em rádio e TV, com pós-graduação em jornalismo. É coordenador de conteúdo de web do SBT e editor do blog Esse Mundo é Nosso. Adolfo Nomelini tem 25 anos, é jornalista, produtor de conteúdo de web do SBT e também editor do blog. Boa noite, meninos. Obrigado pela presença. Olá. Eu gostaria de perguntar para vocês como que surgiu, como que aconteceu a primeira ideia do blog. Então, na realidade, surgiu porque a gente trabalha junto até hoje, mas a gente, há 4 anos, né, as primeiras férias que o Adolfo chegou para cobrir as minhas férias, e eu fui viajar sozinho, era uma viagem longa para o Chile, Argentina, e aí ele teve a ideia, ele falou, por que você não faz um blog só para contar pra gente que está aqui no trabalho, como é que está sendo o dia a dia. Então passou que eu comecei a escrever todo dia, e era ainda meio que um diário de viagem. E depois, muito tempo depois, foi aumentando e a gente resolveu escrever junto. A gente começou a viajar junto também, porque a gente viajava separado, mas a gente começou a aproveitar feriado, final de semana, por qualquer promoção de passagem. Para fazer viagens menores. E aí as pessoas começaram a perguntar e aí a gente achou mais fácil, né, para poder... Mudou a linha do diário para ser mais jornalístico mesmo. Entendi. E aí virou um profissional. E o primeiro objetivo, então, era expor para os amigos apenas, e depois, e como que isso começou a ser vinculado, a ir para o grande público? A gente viu que tinha audiência, mesmo que fosse um diário, uma dica sobre compra no Panamá, que eu estava mostrando para os meus amigos ou para minha família, que lá tem muito shopping, que é muito mais barato que aqui, começou a ter muita audiência. Então a gente teve a ideia, vamos fazer uma coisa que a gente pode ajudar os próximos viajantes que estão indo para lá. E assim começou e está até hoje. E como que vocês mantêm a periodicidade do blog, assim? Como que vocês costumam alimentar o blog, com que frequência? Então, a gente viaja muito, né? Assim, qualquer final de semana e feriado, igual eu falei, a gente não pode ver uma promoção de passagem que a gente já compra, pensando em daqui 6 meses. Então, a gente acaba acumulando muita coisa, né? Então, a gente tem coisa das minhas férias do ano passado, de quase um ano, que eu ainda não consegui colocar no blog. E você também, né? Tem muita coisa e a gente acaba desesperado. Tem viagem que a gente fez em novembro. A gente está atrasado, a gente já está em abril e a gente não consegue. Então a gente a periodicidade é grande. A gente tenta sempre, pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia. Mas é que no final de semana acaba sendo durante a semana, 5 por semana. 5 posts. Como você trabalha com rede social, como que você define a relação do viajante mochileiro com hotel, companhia aérea hoje? Como que está isso? Eu acho que tem várias partes que a gente pode tirar dessa parte de rede social. A primeira é a começo da viagem. Uma rede social pode anunciar uma passagem promocional, uma relâmpago. Você vai lá e compra, você ficou sabendo primeiro ali. Se fosse pesquisar, talvez não fosse o mesmo dia, a mesma hora que aquela passagem ou aquela diária no hotel está assim. E a outra parte, eu acho que é a rede social que os viajantes contribuem, ou fórum, ou então sites como TripAdvisor, ou mesmo site de compra de diária de hotel. O comentário daquelas pessoas ali, as fotos que elas tiraram da realidade daquele hotel, daquela viagem, servem muito mais que qualquer outro guia de viagem. Então, acho que talvez por isso que um blog seja legal. A gente está dando a impressão real do que a gente foi lá e viu. Não é um guia com foto maquiada ou não. Entendi. Acho que essa é a parte mais importante. É a contribuição de todos os viajantes para montar um produto de conteúdo que vai ajudar outras pessoas que querem fazer a mesma viagem. Então, Adolfo,
como foi a sua primeira viagem internacional sozinho? Foi difícil para você? Você ficou ansioso? Como foi? Então, minha primeira viagem internacional foi sozinho. Mas eu fui para Buenos Aires, que era aqui perto, eu tava de férias. Eu decidi ir de última hora e, pra falar a verdade, o começo foi horrível. Quase desistiu de ir. Quase desisti. Antes da preparação eu já fiquei meio desesperado, assim, meu Deus. Eu vou sozinho, eu vou chegar, ia ficar pela primeira vez no hostel. Aí eu tava muito desesperado. E quando eu cheguei lá, eu saí no aeroporto, não vi ninguém que eu conhecia, ninguém que falava a minha língua. Então deu aquele desespero, minha vontade era pegar o primeiro voo pro Brasil e voltar para casa. Mas aí com o tempo você vai aí respirando, tentando entender. Aí eu fiz vários amigos e no fim foi ótimo. E eu recomendo para todo mundo, que eu acho que é uma super experiência e você cresce muito, né? Você tinha que idade nessa época? Faz uns 3, 4 anos, eu tinha uns 21, eu acho. 20 ou 21. Mas valeu muito a pena, eu recomendo para todo mundo. Não tem, morreu não, de medo, tem que não enfrentar tem o que ter medo. medo, porque Não. você vai passar por apuros, mas vai dar tudo certo no final. Como vocês têm o processo de escolher uma viagem mais longa? A de férias, aquela com um período maior. O destino, a vontade de conhecer aquele lugar vem como? Já surgiu de várias maneiras. De repente você vira, quero ir para a Turquia. Tipo, por que você quer ir para a Turquia? Não tinha novela, não tinha nada que falasse da Turquia. Não sei, surgiu, eu inventei e um ano depois acabou que a viagem aconteceu. Ou então pode surgir por preço de passagem, por preço do destino, se lá é mais barato ou não. Tem Se a vários. gente vê que a passagem tá barata, a gente tem ideia de ir. Independente aqui pro de Brasil onde for. mesmo, né? A gente foi pra Boa Vista, a gente foi pra Foi Manaus. para Roraima, porque a passagem, a gente ia passar um feriado em Manaus, a gente descobriu que a passagem de Manaus para Boa Vista era R$50 de avião. A gente foi pra Arapaju A gente foi. também, assim. Foi. Porque a gente acha que qualquer lugar vale a pena conhecer. Então, se o preço tá bom, a gente tem certeza que alguma coisa de bom a gente vai encontrar lá. Então, E Roraima foi muito legal, Boa Vista foi muito legal. se tá barato, a É gente uma vai. região um pouco, né? Foi no Hemisfério Norte, é a única capital que está no Hemisfério Norte. Ninguém conhece, a gente não tinha nada, ninguém sabia nada a gente não tinha nenhuma atração que tinha lá, a gente não conseguiu descobrir antes de chegar lá. E foi ótimo, vale muito muito a legal. pena. Assim, não pode ter preconceito. Tem que viajar e descobrir como é, né? Porque depois vai valer a pena. Bom, gente, dependendo do lugar que vocês vão, a cultura ela é diferente, né? Principalmente em outros países, até outros estados, às vezes, a gente acaba se atrapalhando um pouco com alguma coisa. E como que vocês sentem esse choque cultural num primeiro momento na viagem? Não, na verdade, é o que a gente estava até conversando um dia desses, que a gente tem que primeiro aprender a respeitar, porque aí você vai para um lugar que não é a sua cultura, então você tem que aprender a respeitar a cultura dos outros. Você também tem que entender que a nossa cultura não é a cultura deles. Então, para eles também é um choque cultural, né? Então você tem que respeitar, entender como é e sempre lembrar que o seu mundo, a sua noção de mundo é muito pequena. Então você tem que ir sem preconceito, igual eu falei, para poder descobrir o que tem lá e entender que aquelas pessoas têm a vida delas independente da sua. Então se você for sem preconceito, você vai aprender a respeitar e vai conseguir conviver da melhor maneira possível, né? E tem coisa que a gente acha absurda, por exemplo, em certos países não existe lei de trânsito, ou existe, mas ninguém segue. Por quê? Até que aqui no Brasil funciona, tem multa pelo menos. Às vezes você acha um absurdo, como todas as pessoas andam em pé com a porta em cima do trem, não sei. E você tem que respeitar, que se você for bater de frente, quem vai sofrer é só você. Então você não vai conseguir aproveitar a viagem, você vai ficar chateado com a situação e vai acabar não aproveitando. Então você tem que e aceitar. Para eles é normal, é o dia a dia. E é estranho o nosso dia a dia para eles, né? É. O nosso trânsito para eles é estranho, o nosso trem para eles é estranho. Então, do mesmo jeito que a gente estranha a realidade deles, eles também estranham a nossa. Sim. Então, tem que respeitar que no fim dá tudo certo. E veja no próximo bloco, a nossa equipe visitou um hostel em São Paulo. Amor, eu sei que você tá doentinha, não precisa ir na casa da minha mãe comigo não, tá? Se cuida. Loucuras por futebol, só a gente entende. Roxos e doentes, para os amantes do futebol. Tenha um momento doce no seu dia a dia.
Mais Vita é suco à base de soja, elaborado com a tecnologia direto do grão, que conserva melhor o sabor, os nutrientes da soja e a doçura das frutas. Mais Vita, uma vida saudável é mais doce. Procuro nas coisas vagas ciência. Eu movo dezenas de músculos para sorrir. Vem pra esse mundo, Deus quer nascer. Há algo invisível encantado entre eu e você. Estamos de volta com o Mochila Imundo e agora vocês vão acompanhar a matéria sobre um hostel em São Paulo. Acompanhem com a gente. Um sofá, um quadro, uma TV e até um pé de pimenta para espantar o mal olhado. Um violão, indicando que por aqui há festa e cantoria. Diz aí, ô do violão. No mural, a foto do bichano que foi a inspiração para o nome deste hostel. Se você quiser viajar e se hospedar pagando pouco, o melhor lugar é num hostel. Estamos aqui no Nahu Hostel Butantã, em São Paulo, para mostrar a rotina dos mochileiros. O ambiente é familiar e aqui há muita diversão. Olha, eu acho que quem procura um hostel é um cara, primeiro, que está procurando algo econômico, e segundo, o pessoal que tem espírito de aventura, de liberdade, mochileiro. As pessoas que conhecem o que é um hostel e que estão a fim de, além de vir para São Paulo para fazer alguma coisa, também ficar num lugar em que vão conhecer pessoas, é muito mais bacana ficar num hostel. O francês Amir está hospedado neste hostel há 2 meses e até arrisca o português. Brasileira, muito... Opa, tenta de novo aí, Amir. Hospitaleiro. Já tem uma namorada brasileira? Não agora, mas acho que depois sim. Mesmo com pouco tempo no Brasil, ele se mostra bastante à vontade. Qual time que você torce? No Brasil. Aqui no Brasil? Sim. Corinthians. Sim. Por que você torce pro Corinthians, Amir? Porque é muito popular. É campeão do mundo, não? Perto da hora de dormir, tem gente que ainda tem pique para a saideira. Estamos aqui de volta com Rafael Carvalho, Adolfo Nomelini. Eu queria perguntar para vocês quais as experiências que vocês já tiveram em hostels e como que vocês recomendam? Todas possíveis. A gente já ficou em hostel que é hotel 5 estrelas, com diária baratinha, uns bem mais ou menos, uns bem ruins, né? Quer dizer banheiro compartilhado, sujo, porque não tem trava na porta e todo mundo entra durante a noite. Você leva susto. Leva susto, gente. Quer dizer que nem todos são tão baratos assim? Não, tem uns que, principalmente... Ele foi para os Estados Unidos? Estados Unidos, eu fiquei em Chicago, que tinham 8 pessoas no meu quarto e era muito caro, $100 a diária. Então, preço de hotel, né? $100, R$200 a diária de um hostel com 8 pessoas. Mas vale a pena, porque se o hostel custa isso, imagina o hotel é 4 vezes mais. Vocês não chegam nem a pesquisar esse tipo de acomodação um pouco mais sofisticada, um pouco mais cara? Vocês, por curiosidade, talvez vocês chegam a olhar isso? Dependendo do lugar que a gente vai, a gente olha, porque tem lugar que é muito barato em relação ao Brasil. É claro que a gente, por mais que seja mochileiro, a gente dá um luxo uma vez na vida. E a gente tenta dividir, né? Aí a gente também divide. Às vezes a gente fica metade da viagem no hostel, pega a outra metade e fica no hotel, para tentar, né, mesclar. Como vocês falaram de algumas dificuldades que vocês tiveram com hospedagem, lidando com hostel, e alimentação, transporte, já teve alguma coisa grave, algum apuro que vocês passaram? Alimentação eu nunca tive, porque eu tenho estômago de avestruz, eu como qualquer coisa. Já comi formiga na Colômbia, grilo, chapolim, né? Grilo no México, e eu não tenho problema nenhum, como de tudo. E tem uma curiosidade também. E adoro comer tudo que é diferente, tem que comer coisa local. Mas transporte eu tive muito. A Bolívia é o terror de quem quer viajar de qualquer meio, nem que seja até se for de cavalo, lhama, tudo lá é muito ruim. Então os ônibus são horríveis, a estrada de terra,
E eu uma vez fui de La Paz para Buenos Aires, foram 5 dias de viagem, num ônibus horrível, que as pessoas estavam deitadas no chão, numa estrada de terra. E as cholas, que são aquelas mulheres... Em São Paulo até tem algumas no centro, que são aquelas mulheres que usam roupas coloridas, trança, bem bolivianas. Com o bebê pendurado nas costas, tipo, elas param no meio da estrada, porque não tem posto de gasolina, elas param no meio da estrada, vão na frente do ônibus, aproveitam a luz durante a noite e fazem xixi lá na frente do ônibus mesmo. Então a Bolívia é bem chocante assim, por essa parte, mas não costumo ter muito. Mas a Bolívia é assustadora. Mas é sensacional, é linda, mas é a que mais já deu trabalho até hoje. Mas aí, junto com tudo isso, dos costumes que a gente já falou, teve algum que vocês se sentiram mal, que mais surpreenderam vocês, assim, de chegar a se incomodar, por exemplo? Acho que incomodar não, né? Incomodar não. Mas tem coisas que... Surpreendente. Tem coisas que surpreendem, as próprias... Que vocês não esperam antes de chegar. Essas cholas são muito comuns em todos esses nossos países aqui andinos, né? Então, o Brasil é que foge, né, da regra. Então a gente foi pro Equador, tinha muito. Foi muito. Você andava pela rua e você via um monte, né? É muito engraçado você ver aquelas mulheres com bebê indo trabalhar. Tipo, e elas não gostam muito que você chegue e fique olhando, né? E a gente tira foto, elas xingam. Elas xingam, fazem maldição, né? Xingam, dá medo, mas tem que respeitar. Igual a gente estava falando no bloco anterior, né? A gente tem que respeitar porque a cultura é deles, a gente que está invadindo o espaço deles. A gente que tá lá. Mas nada de tão assustador assim, não. Né? Não. Vocês, né, já têm uma bagagem interessante de viagem, mas sempre tem aquele lugarzinho preferido de todo mundo, ou que talvez vocês queiram voltar, ou vocês sempre indicam, você não pode morrer sem conhecer esse lugar. Que lugar é esse para vocês? Tem o que a gente concorda, que ele é o mais apaixonado do mundo. Então, a gente tem uma bagagem mais ou menos de lugares. Tem muito país aí pela frente para conhecer. Mas os lugares que eu já fui, Nova York, eu acho que é imperdível, todo mundo tem que ir. Mas não é esse que a gente concorda. Mas não é esse que a gente concorda. O que a gente concorda é que eu sou apaixonado é o Rio de Janeiro, que para mim é a cidade mais bonita do mundo. Das que eu conheço, eu acho que é o Rio. E tem até o Ricardo Freire, que é jornalista de viagem, ele sempre fala que ele viaja pelo mundo atrás de uma cidade tão bonita quanto o Rio. Então eu acho que todo brasileiro, estrangeiro, tem que ir no Rio pelo menos uma vez, porque é a cidade mais bonita, sem dúvida. E por incrível que pareça, nós dois conhecemos o Rio muito tarde. A gente foi em 2009, faz pouco tempo. Foi a nossa primeira viagem junto, mas foi pro Rio, a gente nunca tinha ido. E a gente Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, se eu pudesse eu ia todo final de semana.